Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, ainda nessa história de Revit, de modelagem, né? Eu recebi muito pedido sobre como modelar, né, alguns itens da construção civil, né, da engenharia. E o tijolo ecológico, ele vem sendo um bom pedido aqui no meu canal. E eu queria ensinar vocês a como modelar o tijolo ecológico. Eu já tenho um vídeo que eu vou deixar nos cards aqui sobre como inserir esse tijolo ecológico. Inclusive já disponibilizei em Drive aqui dentro de alguns comentários dos meus vídeos, como inserir esse tijolo dentro de um painel cortina para ficar mais rápido, mais produtivo trabalhar dentro do Revit 2023. Mas aí, caso você esteja com outra versão e não consiga utilizar o meu tijolo, né, o meu modelo de tijolo como base aí para os seus projetos, eu vou ensinar agora como você pode modelar o seu tijolo, tudo bem? Às vezes eu posso chamar de bloco de tijolo, mas isso é de maneira coloquial. Na verdade é um tijolo de acordo com norma. Que essa definição de bloco de tijolo, a distinção é feita por norma e este que a gente está trabalhando aqui, com estas dimensões, né, se classifica como tijolo de fato. Lembrando, como eu disse, minha versão é 2023, né? Eu trabalho com Revit somente 2023. Então, caso tenha alguma diferença aí, que eu acredito que não, certamente vai ser possível você moldar aí nas últimas versões aí do Revit, beleza? Eu espero que vocês gostem. Mandem aí para aqueles amigos curiosos também que se interessam por modelagem, e especialmente pelo Revit, beleza? Espero que vocês gostem. E comenta aqui embaixo qualquer coisinha. Então vamos lá, pessoal. Como é que vai ser? Como é que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai fazer o seguinte. Inicialmente, a gente vai ver como que a gente vai começar a criar a família e qual vai ser o nosso modelo de família. Eu vou trabalhar aqui com um modelo genérico métrico, certo? Que está aqui no formato .rfa, que é um modelo de família, como eu disse, né? Nativo do Revit. Então, se você não tem as bibliotecas do Revit instaladas, tem como repor no site da Autodesk, mas você vai ter que pesquisar. Certo? Aqui eu não vou explicar sobre isso. Aqui eu vou supor que você tem as famílias nativas, as bibliotecas nativas do Revit, os modelos padrões de família, né? Para criar famílias. Então aqui eu vou supor isso. A gente vai definir as unidades como unidades em milímetro. E aqui, inicialmente, a gente vai trabalhar com essas dimensões em milímetro de 70 de altura do tijolo, 125 de largura e 250 tudo em milímetros. O grout, depois a gente vai colocar, vai ser um raio de 25 milímetros. Beleza? Então aqui a gente vai trabalhar com três grandes ferramentas de modelagem de famílias. A primeira vai ser a extrusão, que a gente vai ver que através da extrusão a gente consegue fazer um bloco maciço. E aí, se fosse um tijolo maciço, a gente já acabaria ali, encerraria ali, fechava a família e pronto. Mas nesse caso não é. Por quê? Porque a gente tem vazios, que são os espaços dos furos verticais para admitir o grout, né, na construção, né? E com essa modelagem de vazios, a gente faz as correções das arestas e os graus. E aí a gente vem para a última técnica, que vai ser a revolução, modelagem por revolução. Então aí a gente faz as arestas circulares. Então o modelo que eu vou trabalhar, eu já tenho na verdade feito, mas vai ser esse daqui. Isso aqui vai ser a última ferramenta que a gente vai fazer. A gente vai fazer esses dois. E a gente vai ver que só basta fazer um e duplicamos. Beleza? E estas arestas aqui são as arestas que a gente vai fazer também para modelar os vazios, né? Lembrando que nessas faces aqui extremas, eu não vou fazer arestas, né? Ou seja, ela é uma chapa lisa, contínua. Então, vai ficar desse modelo aí. Então, vamos lá, vamos começar. Aqui na aba inicial do Revit, né? Lembrando que eu estou na versão 2023. A gente vem aqui, ó, em modelos e famílias, a gente clica em novo. Aqui vai abrir os tipos de famílias, os modelos, né, que foram baixados no ato da instalação que eu falei para vocês, que são as bibliotecas nativas. Aqui a gente vai procurar modelo genérico métrico. No caso aqui, ó, eu tinha falado RFA, que era de família, na introdução desse vídeo. Mas na verdade é RFT, porque na verdade é um modelo de família. Então foi um equívoco meu aí. E aí a gente aperta para abrir. Então, quando abre, né, a gente tem que entender que é o seguinte: essas linhas são as linhas de referência. Então vamos observar algumas coisas. Aqui à esquerda eu tenho no meu navegador de projeto, eu tenho planta de piso, tenho planta de forro, não tem utilidade para mim planta de forro. A vista 3D tem, eu vou dar uma abertura aqui. Não tem nada, né? Então ela não vai aparecer nada. E tem as elevações também. Então eu vou deixar aqui tudo selecionado. Antes de tudo, né, como eu falei para vocês aqui no roteiro, nossa primeira ferramenta é a ferramenta de extrusão. Então a gente vai fazer aqui, ó, o nosso bloco maciço. Então, eu parei o vídeo só para poder alterar o ponteiro do mouse, né, e botar essa seleção aqui para ficar melhor para vocês verem. O que é essa cruz, né, que eu não falei ainda, elas são os planos de referência, de inserção da família. Então a gente precisa entender que esse ponto aqui de encontro é o ponto
aqui vai servir de referência para ser inserida a família, beleza? É o ponto base. Então, o que é que a gente precisa fazer? Vamos aqui na aba de criar, selecionar a extrusão, que é a primeira opção, e aqui em cima a gente aperta nesse retângulo, beleza? Porque a gente vai fazer um retângulo maciço, tá? E aí a gente procura nosso ponto aqui de cruzamento, que é, como eu disse, o ponto base. Começou nele, arrasta para cima e para a direita, e a gente pode colocar qualquer dimensão. Depois aperta no verdinho ou até mesmo Enter. Então, isso aqui, na verdade, é a vista de cima, uma planta, certo? Então, a gente vai fazer uma extrusão para cima. Logo mais eu vou falar melhor sobre isso. Mas primeiro vamos entender que é o seguinte. Vamos editar as dimensões desse bloco, desse tijolo. Já é o nosso tijolo. Vamos dar uma olhada aqui no modelo tridimensional que fica. Aqui, ó. Né? Vou botar aqui uma vista realista. Tá um acinzentado aqui genérico. Beleza? Então, vamos editar melhor isso aqui. Como a gente sabe, as dimensões não são essas, né? Vamos corrigir isso aqui. Eu vou botar 250 de comprimento e vou botar aqui de largura 125. Beleza? Isso, claramente, tem a ver com as dimensões que a gente pré-estabeleceu aqui. Tá? E aí, a gente viu que o ponto de inserção dele foi alterado. Então, a gente vai selecionar aqui o nosso bloco e apertar MV de mover ou ir aqui nesse símbolo, beleza? Então, eu vou digitar a sigla MV. E o nosso ponto base é a quina inferior do nosso tijolo. Então, tá aqui, certo? Vamos dar uma olhada aqui nas dimensões de novo. Ó, ele alterou, né? O que é que a gente pode fazer? Vamos tentar de novo. 250 e 125, né? Então, na verdade, ele está dizendo que essa dimensão, na verdade, ela está aqui, ó. Então, vamos fazer isso, beleza? Quem não tem cão, caça com gato. Ficou assim, tá? A gente pode fazer o seguinte também, ó, que é interessante. A gente aperta o comando alinhar, AL, seleciona a nossa referência e seleciona o nosso bloco. Aí, quando aparecer esse cadeado, a gente pode travar, porque aí a gente trava a posição do bloco em relação a esse plano de referência tracejado. Beleza? Vamos fazer de novo agora com a outra dimensão do tijolo. Vamos selecionar a nossa referência, que ela fica ativada em azul, e depois o nosso lado, que vai ser colado, né? E aí, de novo, aperta o quadradinho, o cadeado. E aí, vamos dar um ESC e tá aqui, né? Ó, as dimensões, bateu as dimensões, beleza? Então, vamos olhar de novo. Então, ficou assim, né? Ó. Perceba que está muito alto esse tijolo. Então, a gente vem aqui, ó, em final da extrusão e início da extrusão. Verifique que no início está no plano 0 e no final está 250. Bom, isso é muito alto, são 25 centímetros. Vamos botar 70, porque é a altura que a gente estabeleceu. Beleza? Tá aqui o nosso tijolinho, ó. Se a gente estivesse trabalhando com bloco intertravado, pô, estava quase encerrado esse trabalho, né? Bastava apenas fazer umas arestas aqui, né? Dependendo de como for o pré-moldado aí, o intertravado da sua localidade. Mas aqui ele tem umas arestinhas aqui no seu comprimento longitudinal. Beleza? Então, o nosso bloco maciço está feito. Agora a gente vai buscar fazer as arestas. Então, vamos lá. Com o bloquinho feito, né? A gente precisa entender que tem as arestas verticais e tem as arestas horizontais. Se a gente editar o plano desse tijolo, ou seja, no nível de referência, se eu editar esse plano, eu consigo criar chanfros aqui nas suas quinas, beleza? E aí eu já ganho esse vazio vertical, certo? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque unir vazios é muito complicado dentro do Revit. Inclusive, isso pode dar muita incoerência. Pode ficar muito detalhe mal feito. Então, a gente pode editar inicialmente a extrusão. Porque aí a gente já tem alguns formatos quase próximos do nosso produto final. Então, vamos editar a extrusão. E a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar uma recuada nessas linhas, certo? E vou fazer o seguinte. Eu preciso entender que essa dimensão aqui, ela tem que ficar 5 centímetros vazada. Então, ficou 5 aqui. E essa daqui tem que ficar 5 também. Beleza? Agora eu só faço a complementação. Beleza? E aí eu vou ter que fazer esse mesmo protocolo aqui em todas as quinas. Então, vamos lá.
Vamos dar um Enter e ver como ficou. Ó, vamos ver no tridimensional. Ó, já ganhamos o chanfro vertical. Breno, e agora? Agora a gente entra com o vazio. Vamos fazer o vazio. De novo, o vazio vai ser aonde? O vazio vai ser nas arestas ao longo do seu comprimento. Então, se são arestas ao longo do seu comprimento, a gente pode fazer inclusive na vista 3D. Vamos na aba Criar, Formas de Vazio e vamos em Varredura de Vazio ou Mescla de Vazio. Vamos varredura de vazio, melhor. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer em todo o seu plano, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Selecionar caminho. Seleciono, 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 seleciono. Beleza? Aí a gente vê que é o seguinte. Os caminhos estão abertos. O que é que eu vou fazer? Eu vou apertar TR no teclado e vou unir. Feito isso, eu tenho um caminho fechado para minha varredura. Beleza? Dou um OK, certo? Feito isso, eu venho aqui em modificar varredura e editar perfil. E aí, vamos lembrar aqui no bloco de anotações. Como é esse perfil? É um triângulo, certo? Então, a gente tem que fazer esse triângulo para o vazio cortar ao longo do caminho selecionado. Beleza? Então, vamos lá. Seleciono linhas. E aí, eu boto 5 para dentro. Ó. Cuidado, eu não clico. Eu apenas arrasto para que a linha ela fique na referência. Digito 5, aperto Enter. Aí, dou um ESC para cancelar. E agora eu tenho que fazer para baixo, ao longo também do eixo de referência. E aí, eu devo fechar a seção. Certo? Dou um OK, aplico e vamos ver se deu certo. Olha que legal, perfeito mesmo. Certo? Breno, e agora o que é que falta? Falta o seguinte, os furos, né? Os groutes. E também os detalhes dos groutes. Então, vamos de novo. Para não gerar conflito de vazios, vou editar de novo o perfil da extrusão. Beleza? Posso ir para o plano de referência, tá? Só que aqui surge um problema. Onde é que estão os groutes? Certo? Qual é a referência que eu vou ter para colocar os groutes? Então, antes de editar essa extrusão, o que é que eu vou fazer? Eu vou cancelar. A gente vai admitir planos de referência, né? O atalho no teclado é RP. Então, a gente digita RP. O que é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos definir o extremo, né? Tá aqui para cima. E essa aqui vai ser a nossa extremidade. Aí, para travar, eu preciso digitar AL, boto a referência, que é o final do meu tijolo, e clico no plano. Beleza? Que é esse tracejado aqui. Travei. Certo? Vamos só dar uma olhada como está uma cota. Comando DI no teclado. 250. Beleza? Então, onde que ficam os groutes? Os groutes, eu primeiro preciso dividir esse plano aqui, o tijolo, em dois, certo? Em duas partes iguais. Então, eu vou de novo, RP, certo? Vou botar aqui um plano qualquer, certo? E vou mandar esse plano ir para o meio do meu bloco, certo? Vamos ver se a gente consegue encontrar através do alinhar o meio, né? Não. Então, o que é que a gente pode fazer? Ó, quando a gente seleciona esse plano, aparece aqui as cotas de distância dos planos próximos. Então, a gente sabe que o tijolo tem 250, a gente pode colocar 125, correto? E aí, automaticamente, já fica 125, 125, beleza? O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas cotas, certo? E vou travá-las, beleza? Para dizer que esse plano não precisa se mover, beleza? Eu vou dar uma arrastada lá lá para baixo, para não ficar aqui atrapalhando minha visualização. Essa cota aqui eu posso apagar. Então, tudo certo, né? Aqui está travado, tudo tranquilo. Eu apertei esse aqui só para dizer que é equidistante, beleza? Então, essas cotas são equidistantes, tá bom? Feito isso, o que é que eu preciso saber? O centro do furo vai estar também equidistante do meio para a extremidade, beleza? Como são dois furos, eu vou pensar primeiro só em um, depois eu só duplico, beleza? Então, vamos lá, vamos agora botar mais um plano, certo? Onde esse plano ele vai ficar entre esse canto esquerdo e o meio. Então, eu vou botar aqui numa distância qualquer. Como eu tenho um toque, eu vou só organizar aqui. De novo, seleciono esse plano e ele já pega as linhas de referência, beleza? Aí vamos pensar, Breno, 125 dividido por 2. Na minha cabeça, é 62,5. E aí, confere por quê? Porque ficou 62,5 e 62,5. Aí eu vou simplesmente, né, ativar de novo as cotas. Vou travá-las, beleza? Dizer que está equidistante e vou apagar. O plano de referência, então, está aqui. Como eu tenho outro círculo,
Eu vou fazer também outro plano. Na verdade é o seguinte, a gente pode fazer um mirror, né? DM, atalho DM, tá? Perdão, fiz rápido aqui. Você seleciona o do meio, que está centralizado, né? E como ele pede um eixo, você tem que tracejar um eixo. Então, feito. Feito isso, os planos de referência estão todos definidos. Todos estão definidos. Beleza? Ah, ó, faltou uma coisa. A gente tem um plano, todos os planos verticais, mas falta um plano horizontal. Então, vamos traçar esse plano horizontal. Beleza? Eu vou botar dois planos. Vou botar outro plano de extremidade. Certo? E, de novo, vou ter que alinhar para travar. Seleciono o meu bloco como referência e depois seleciono o plano de referência. Ou seja, eu linkei os dois. Certo? E agora eu vou fazer um intermediário. Beleza? Porque esse intermediário vai travar o centro do meu bloco. Lembrando, quando eu falo bloco e tijolo, aqui é coloquialmente, é a mesma coisa, tá? Mas na verdade isso aqui é um tijolo. Quando eu seleciono a linha do meio, eu tenho que olhar aqui as distâncias que eles estão. Eles têm que ser equidistantes. Lembrando, o bloco nessa dimensão ele tem 125. Então, de novo, 62,5. Repare que em cima também fica 62,5. Beleza? Perfeito. Aí eu vou ativar de novo as cotas. Aí eu vou selecionar aqui as cotas, vou travá-las. E vou dizer que elas têm que ser equidistantes também. Perfeito. Então tá tudo certinho aqui, tudo bonitinho. Ok, então agora eu tenho duas direções diferentes, né? E aí apareceu já o centro do meu círculo. Resta saber a dimensão do meu grout, né? Do meu furo. Aí lembrando aqui, ó, a gente precisa lembrar que o raio do meu grout é 25, então de diâmetro dá 50. Então eu venho aqui, ó. Agora sim, seleciono meu bloquinho, meu tijolo, edito a extrusão e a minha extrusão ela tem um formato circular. Aparece já, como eu disse a vocês aqui, a linha de encontro, a interseção. Eu simplesmente posso digitar 25. Beleza? Essa é a única? Não, eu já vou fazer logo a outra também. 25. Feito. Dou um OK e pronto. Aí repare, como eu editei a minha extrusão, esse furo já tem a altura do bloco, já está perfeito. Vamos dar uma olhada aqui como é que fica no 3D. A gente pode fazer também a varredura, esse vazio aqui embaixo também. Vamos fazer? Vou fazer aqui. Criar formas de vazio, varredura de vazio de novo. E aí a gente faz selecionar caminhos, seleciona aqui também e seleciona aqui também. Lembrando que está desencontrado, precisamos usar o comando trim, né? Ou TR no teclado para unir. E após unir, a gente faz um ciclo fechado. Dá um OK e vai editar o perfil. Editando o perfil, a gente faz como? A gente faz 5 para dentro, cancela, do centro para cima 5 também, e depois fecha o ciclo. Dá um OK, aplica, encerra. Pronto, vamos ver como é que ficou. O nosso bloquinho está bem bonito. Agora a gente vai ter que editar essa parte superior, certo? E lembrando que é o seguinte, no tijolo ecológico também tem que fazer uma edição aqui nesse vazio inferior, porque embaixo esse bloco é fêmea, ou seja, ele recebe a parte superior do bloco abaixo. Só que em cima ele é macho, ele entra no bloco superior. Então a gente tem que fazer essas edições. Vamos lá, vamos primeiro pensar na parte aqui de cima. Aqui a gente tem que criar extrusões, beleza? Então a gente vem criar e agora a gente vai criar o quê? Uma extrusão, só que não é uma extrusão com uma forma quadrada, retangular. Tampouco é também uma mescla de sólido, ou seja, não tem uma diferença de perfil. A gente precisa manter um perfil, certo? Só que esse perfil ele é circular, por isso ele é revolver. Então vamos tentar fazer aqui uma revolução, revolver de revolução. O que é o revolver? O revolver é o seguinte, você define um eixo vertical, certo? E desenha o perfil. Ele mesmo gira. Então, por definição, o caminho é circular, porque é de fato um revolver, uma revolução, certo? Então vamos apertar em revolver. Bom, se a gente precisa desenhar primeiro o eixo, que é aqui, ó, linha de eixo, a gente
tem que ir para uma visualização lateral desse bloco. Então, vamos procurar essa vista lateral. Vamos ver se a frontal é. É a frontal. Mas aqui no 3D, a gente pode selecionar aqui, ó, essa face, clicar no meio da face. E aí, ó, em linha de eixo, a gente pode desenhar. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho os planos de referência, ele vai pegar aqui o meio, ó. Ele pegou o meio. Então, eu vou pegar de cima e vou arrastar para baixo. Pode ser o contrário também. Pode ser de baixo para cima. Desenhei a linha de eixo. Agora, o que é interessante a gente saber? Eu vou desenhar mais uma linha auxiliar só para a gente saber quando é que acaba o furo. Ó, pronto, acabou aqui. Vou desenhar essa linha aqui só para a gente saber. Essa linha aí é o tamanho do círculo, né? Do vazado. Então, o que é que eu preciso saber? A parte macho, que é o que a gente vai fazer agora, ela é, na verdade, um trapézio. Que é esse formato aqui, ó. Certo? Então, eu vou desenhar esse trapézio aqui. Beleza? Vamos desenhar esse trapézio aqui. No final, na extremidade dessa linha auxiliar que eu vou deletar no final. Beleza? Então, de novo, seleciono linha e vou fazer o seguinte. Tem 5 de altura, 5 para a esquerda na parte superior. Eita, pegou errado aqui. 5, certo? E na base, na sua base, ele tem 7,5. Vou botar 7,5. E aí eu apenas fecho aqui. Beleza? Como eu disse, eu preciso apagar essa linha aqui. E essa linha vertical, na verdade, é a linha do eixo de rotação. Eu vou dar o Enter aqui para a gente ver o que é que vai acontecer. Ó, ele fez. Ele fez o negócio. Agora vamos saber se está encaixado no lugar correto. Deixa eu fechar essa aba aqui. Vamos para o nível de referência. Está aqui, ó. Certo? Está no lugar errado. Agora a gente vai apertar MV, seleciona e digita no teclado MV. Aqui ele vai pegar o centro e eu vou botar no centro do grout. Beleza? Vamos ver o 3D? Opa, olha como ficou. Certo? Vamos ver aqui se a gente bota cores consistentes. Pronto. Aqui, ó, a gente consegue ver melhor os limites desse furo. Vamos ver de cima? Ó, de cima, perfeito. Então, como a gente só fez um, vamos duplicar ele. Vamos levar ele para o outro lado também. Vou no nível de referência, seleciono ele aqui. E um bom ponto de encontro, um ponto base para copiar, é o centro. E aí eu só busco outro centro lá. Vamos ver no 3D e ver como ficou. Certo? Perfeito, né? Agora a gente precisa fazer esse mesmo elemento invertido lá embaixo. Só que, na verdade, lá embaixo é vazio, né? Porque é fêmea. Essa parte, ela tem que encaixar com o vazio de baixo. Então, vamos fazer isso. Vai de novo em criar. Só que agora vazio, né? Formas de vazio e a gente vai fazer uma revolução do vazio. Então, de novo, a gente vai pegar uma face com vista para a lateral. Vou pegar aqui frontal. No meio do frontal, eu clico no meu cubo. Vou desenhar o eixo, certo? Aí, ó, eu tenho as referências. Então, vou pegar de cima a baixo, certo? De novo, vou traçar uma linha auxiliar que eu vou deletar no final, certo? E aqui no final dela, eu desenho igual eu desenhei para cima, eu desenho igual para embaixo, certo? É do mesmo jeito. Por quê? Porque a parte de cima ela vai encaixar na parte de baixo, então eles são iguais. Só que aqui é vazio. Então, eu posso encostar na linha de cima, que já dá 5 para cima, 5 para a esquerda, 5 para a esquerda, aí cancelo, embaixo é 7,5, 7,5 e fecho aqui em cima. Tenho que deletar essa minha linha que eu criei auxiliar para ter uma referência. E aí a revolução vai ser essa. Provavelmente, quando eu der Enter, a revolução vai ficar no local errado. Beleza? Porque essa linha foi desenhada no ponto errado. Mas depois a gente conserta isso. Certo? Beleza. Provavelmente foi isso que aconteceu, né? Vamos aqui no nível de referência. Ó, ele está lá embaixo, esse desenho aí. Beleza? Então eu vou de novo. Selecionei ele, aperto MV, localizo o centro e movo para o centro do meu furo. Beleza? Então eles estão como se fossem sobrepostos. Então, o modelo é o mesmo. Só que quando eu boto na vista 3D e vou lá para baixo, ó, perfeito, né? Perfeito mesmo. Então, eu vou selecionar ele, vou no nível de referência e vou copiar para levar para o outro lado. Beleza? Vamos ver agora de novo. 3D, ó, os dois agora. Então, perfeito. Perfeito mesmo.
tá? Tranquilo? Então, acabamos o nosso tijolo, certo? Pronto. Modelamos. E agora? Vamos fazer o quê? Agora, a gente pode definir a sua elevação padrão, certo? Sua elevação padrão, ela é fixa. Então, no meu, eu vou criar um bloco de 70, certo? Então, como que chega nessa aba? Aqui em modificar, a gente vai nos parâmetros de grupo ou de família, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai nesse tipo de famílias aqui, né? Na subseção propriedades, essa que tem um cubinho em azul. Então, a gente clica aqui e a elevação padrão, a gente bota 70. Nesta aba é possível a gente criar diversos tipos de blocos com várias alturas e aí salvar todos como um grupo de famílias. Aplica e é isso, tá? Salva nosso modelo aqui no disquete, né? Salva como família mesmo, beleza? Eu recomendo, tá? E aí eu não vou entrar em detalhe, vocês ativarem aqui, ó, em propriedades, algumas coisas. Por exemplo, sempre na vertical, compartilhado. Eu recomendo deixar o compartilhado. Por quê? Porque as propriedades deles vão ser carregadas, podem ser carregadas, na verdade, em outras famílias. Então, é interessante que você compartilhe esse tijolo. Até, se eu não estou enganado, esse compartilhado é a capacidade de você poder selecionar o elemento. Então, isso é interessante quando eu ensino para mexer em parede e cortina, para inserir esse bloco em parede e cortina. Porque lá eu preciso poder selecionar o elemento para poder ocultar, para poder criar portas e janelas, essas coisas, através dos elementos vazios. Então, eu recomendo, né, deixar esse compartilhado aqui, beleza? Acabou? Ainda não. A gente pode selecionar o bloco, né? Selecionar tudo aqui. E a gente pode dizer que esse material é um material cerâmico. Então, aí é interessante vocês criarem um material caso vocês não tenham. No meu caso, eu tenho um chamado tijolo. E aí eu preciso que vocês guardem essa cor porque foi a cor mais bonita que eu achei, que é a RGB, né? Não sei se vocês sabem, mas vamos lá. Eu vou criar um material aqui. A gente pode criar materiais. Nesse globinho, nesse círculo aqui, a gente aperta, criar novo material. Aí ele vem para cá automaticamente. A gente pode renomear. Vou botar material 1. Esse material 1, a gente vai editar os parâmetros dele, né? Deixei ele como classe genérico, né? Aqui você pode descrever melhor, se você quiser. Em gráficos, eu sempre boto utilizar a aparência de renderização. Aí eu vou lá na aparência, aqui, e eu digito a cor que eu dei a vocês, né? Como eu uso o padrão RGB, então eu só edito aqui, ó, no Red, Green e Blue. Vermelho, verde e azul. Então eu digito 72, digito 36 e digito 0. Aí ele vai para aquele marrom, né, cor de argila, bem característica. Então eu digito aqui, certo? Mantenho aqui essas outras classificações. Em aqui eu boto o nome metálico, certo? Se aqui tiver outro modelo, eu sempre gosto de colocar como cena objeto, tá? E aí eu apenas dou um OK e pronto, tá? Eu vou cancelar porque eu não quero criar esse material. Mas vocês deem um OK, carreguem para esse bloco. E aí, por exemplo, como você tem 3 materiais criados aqui, 3 extrusões, você tem que selecionar os 3 e botar o mesmo material, beleza? Eu não vou ensinar nesse vídeo a atribuir parâmetros, beleza? Mas, caso vocês queiram, deixem aí embaixo, porque a gente pode atribuir parâmetros de comprimento desse bloco. Não é o caso, porque o tijolo ele é feito com dimensões fixas, tá? Mas, por exemplo, você pode criar um parâmetro de altura, porque a altura é variável. Aqui, em João Pessoa, a gente tem bloco de 6,5, bloco de 7, 7,5, tá? É mais comum 6,5 aqui, mas aí você pode criar o bloco do tamanho que for. Isso tem a ver também com as prensas que fazem esses blocos, tá? Os moldes, eles são editáveis, vamos dizer assim. Eu posso dizer, eu quero com 7 de altura e tal, mantendo as outras dimensões, né? Então, basicamente é isso, né? Eu sei que ficou longo esse vídeo, mas é porque realmente eu queria deixar um vídeo bem completo, tá? Deixem aqui embaixo o que é que vocês querem
além do tijolo ecológico.